Você já parou para pensar no poder que têm as suas palavras e de que maneira elas impactam sobre a sua realidade? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Eugênio Lopes, sou coach em inteligência espiritual e fundador do IDA, Instituto Despertar da Alma. Para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer algumas perguntas para vocês para que a gente possa refletir um pouco. Primeiro, como é que você vem usando as suas palavras em relação a você mesmo? De que forma você se declara? Você costuma usar frases do tipo, como eu sou azarado, nossa, eu mereço, eu nasci para sofrer? Você costuma falar isso, mesmo que em tom de brincadeira, mas costuma repetir isso algumas vezes? Eu colei chiclete na cruz, nossa, eu mereço isso mesmo. Você usa isso quando se declara, quando fala a respeito de si? E como você conta a sua história? Quando alguém te pergunta ou conversa sobre a sua vida, que assuntos você levanta mais? As suas derrotas, as suas tristezas, aquilo que de ruim aconteceu? Ou você destaca os pontos positivos, as superações que você teve, os aprendizados? O que você levanta na sua vida? São os pontos positivos ou negativos? Sobre o que você costuma falar mais? E quando você se compromete com você mesmo, quando você diz, eu vou terminar isso até semana que vem, você termina? Você cumpre os prazos que você mesmo diz que vai cumprir? Você começa a sua dieta na segunda-feira ou essa segunda-feira nunca chega? Como é que você fala em relação a si mesmo? Como você usa as suas palavras em relação a você mesmo? E com relação aos outros? Que pontos você costuma levantar nos assuntos quando fala de outras pessoas? Você fala sobre os pontos positivos? Ou você tem um costume a maledicência, a fofoca, a levantar os pontos negativos? Assim, poxa, fulano é bacana, mas... Aí você coloca os pontos negativos daquela pessoa. Você costuma usar o seu discurso a respeito do outro para manipular as opiniões das pessoas a respeito daquela pessoa? Hein? Tudo isso é muito importante para a nossa reflexão, né? E como a gente se compromete com o outro? Quando a gente fala, pô, fulano, vou passar na sua casa mais tarde, você passa. Quando alguém te liga e você não quer falar com a pessoa, você diz, estou ocupado, e na verdade não está fazendo nada. Ou quando você fala, a pessoa te pergunta assim, e aí, já está chegando? Você fala, tô sim, 10 minutos estou aí. E na verdade você está em casa e nem tomou banho ainda. Como é que você usa a sua comunicação, as suas palavras com relação ao outro? E com relação às circunstâncias? Como é que você fala do cenário do país ou do cenário mundial? Quais os assuntos que você mais fala? Os problemas, as crises, as guerras, as mortes, a fome? E quando você fala disso, fala apenas se lamentando ou você tem soluções práticas? Você busca se engajar em algum tipo de movimento para que essas circunstâncias não aconteçam mais? Como é que você fala dos assuntos? E quais são os assuntos de sua preferência? As descobertas humanas, a filosofia, crescimento? Ou você costuma falar apenas de circunstâncias negativas, da notícia que você viu no jornal? Que assuntos você costuma falar? Tudo isso é muito importante, porque isso fala a respeito da sintonia. Isso fala de como os seus pensamentos são processados. Isso fala a respeito de você, muito mais do que a respeito do outro. Quando você fala mal de alguém, você fala muito do que está em você, da sua alma, da sua apreciação, do modo negativo como você vê as coisas. E tudo isso é muito importante. As suas palavras revelam o seu pensamento. Existe um alinhamento entre pensamento, palavra, ação e resultado. Então, os pensamentos estão alinhados com as palavras, com as ações e com os resultados que você tem. Um desalinhamento nesta ordem faz com que os resultados não sejam os esperados. Se você quer uma coisa e fala outra, o resultado não pode ser positivo. Se você pensa uma coisa e age de maneira contrária, não vai dar certo? É óbvio que não. A forma como você fala
revela como você pensa, às vezes até de coisas que estão no seu subconsciente. Então é preciso haver um alinhamento de tudo isso. Existe um livro chamado Os Quatro Compromissos Toltecas, que são da sabedoria dos povos nativos do México, ali na América Central. E eu vou ler um trecho para vocês de uma frase muito importante que está nesse livro, que diz o seguinte: seja impecável com a sua palavra. Diga apenas aquilo em que você acredita. Fuja de fofocas e de comentários negativos. Use o poder da sua palavra na direção da verdade e do amor. Vejam só a profundidade desse conhecimento. E isso é um conhecimento de muitas centenas de anos atrás, mas muito atual no dia de hoje. Se nós gastamos o poder da nossa palavra simplesmente nos sintonizando com aquilo que é negativo, é óbvio que as coisas vão desandar na nossa vida. Então procure se preocupar e observar que tipos de assuntos te cativam mais. Da forma como você fala, se é com um tom de impaciência, se você tem um tom mais dócil, como é a sua palavra e o poder que ela tem. Pois ela com certeza está impactando nos seus resultados. Aqueles compromissos que você não cumpre, que você fala e muitas vezes acaba não fazendo, isso vai impactar nas suas relações próximas, nas suas relações de trabalho. E muito mais vai impactar sobre você mesmo, porque a partir de um determinado momento, nem você acredita mais naquilo que você diz que vai fazer. Você fala e aquilo não tem força o suficiente para fazer com que você haja de acordo com aquilo que você falou. Então você diz, vou começar um regime, eu vou emagrecer, mas não emagrece. Ou pior, você fala assim, eu vou tentar fazer isso. Quando você fala tentar, você já enfraqueceu a tua frase. Por quê? Porque o tentar já abre uma brecha para o não fazer ou para o não conseguir. Agora, quando você diz eu vou fazer, você busca os recursos que você precisa para realizar, desde que esteja alinhado com o seu pensamento. E aí você vai agir de acordo, porque essa congruência é a congruência natural. Pensamento, palavra, ação e resultado. Existe uma outra frase que eu vou ler para vocês e que passou pela minha linha do tempo, eu gostei muito, capturei ela, que diz o seguinte: diz a sabedoria indígena que quando não cumprimos aquilo que prometemos, o fio de nossa ação, que deveria estar concluída e amarrada em algum outro lugar, fica solto ao nosso lado. Com o passar do tempo, os fios soltos enrolam-se em nossos pés e impedem que caminhemos livremente, ficando amarrado às nossas próprias palavras. Veja só, a gente tem então a sabedoria nativa mais uma vez falando dos nossos compromissos, daquilo que nós proferimos e o que acontece quando a gente não cumpre. Esses fios que ficam soltos são os fios dos nossos relacionamentos. Eles começam a ficar soltos, daqui a pouco você está emaranhado, sua palavra não vale mais nada. O seu caráter é medido muitas vezes pelo poder da sua palavra e do cumprimento daquilo que você fala. Quando você empenha a sua palavra, você cumpre, você se torna uma pessoa honrada. Dentro da tradição africana, principalmente dos povos iorubás, a palavra tem um poder muito sagrado. Para eles, a palavra falada é o que leva a mensagem aos orixás, aos deuses e que traz as respostas. Então os cantos, as rezas são muito importantes. E a mentira e o engano, quebrar um pacto, quebrar a sua palavra, é considerado um crime gravíssimo, porque peca contra a palavra. Se você usa a sua palavra desta forma, a sua prece, a sua oração não tem valor. Por quê? Se você é enganador, se você é mentiroso com as suas palavras, como que os deuses vão saber se aquilo que você quer é realmente o que você está pedindo? Porque você usa a sua palavra de maneira duvidosa. Então é muito importante que haja congruência entre pensamento, os seus desejos, os seus sonhos, as suas palavras, a forma como você se declara no mundo, as suas promessas, a forma como você fala e emite, como você profetiza aquilo que você quer,
as suas ações, e aí os resultados são consequência natural desse alinhamento. Então a realidade que você tem hoje, ela diz muito de como você vem usando a sua palavra. Então se você tem uma tendência à fofoca, ou está em grupos de fofoca, ou está sempre conversando sobre assuntos negativos, começa a fugir disso. Começa a buscar assuntos mais edificantes. Não quer dizer tapar o sol com a peneira, não quer dizer mentir. Se você se sente incapaz, dizer que você é capaz não vai mudar a realidade. Mas quando você fala verdadeiramente que você vai buscar a solução e que você vai desenvolver a capacidade ou a habilidade para resolver aquele assunto, aí sim você concretiza. Então não estamos falando aqui de pensamento positivo, naquela coisa, fale positivo e a coisa vai ficar positiva. Não, tem que ser um pensamento verdadeiro e alinhado com aquilo que você quer. Então se você quer um emprego novo, declare isso e faça o que é preciso para ter as habilidades para conseguir aquele emprego. Não adianta mentir numa entrevista de emprego e 6 meses depois ser demitido, né? Então, o que você deve fazer e ter é um alinhamento entre seu pensamento, as suas palavras, suas ações, e os resultados vêm naturalmente. Para completar o nosso bate-papo, eu conversei uma vez com uma pajé da tribo Iauanauá do Acre. E ela falou para mim como é o processo de iniciação, o processo em que os pajés se preparam. E ela foi a primeira mulher da sua etnia a conseguir, né, o direito de participar dessa preparação. E são anos fazendo dietas especiais, recolhimentos no meio da selva, rituais sagrados. É uma coisa muito forte. E ao fim desse processo, que dura alguns anos, eles vão treinando as suas palavras, eles vão falando cada vez menos e proferindo apenas palavras positivas. Por quê? Ao fim desse treinamento da palavra, eles vão comer uma raiz sagrada que vai lhe conferir um poder de tudo aquilo que ele falar se tornar realidade. Para que eles não tenham uma palavra vã, uma palavra fraca, uma palavra de maledicência, eles passam esse tempo todo falando o mínimo possível e procurando focar apenas nas coisas positivas. De modo que, ao comer daquela raiz sagrada, eles tenham realmente um poder da palavra. E você? Você quer ter poder da sua palavra? Você quer mudar a sua realidade através da forma como você fala? Então alinhe as suas palavras com os seus pensamentos. Procure falar coisas positivas. Afaste-se das maledicências, das fofocas e dos assuntos negativos. E quando você tiver que enfrentar uma situação negativa, procure nela os pontos positivos e os crescimentos que você vai ter ao enfrentar aquela situação. Dessa forma, a sua realidade se transforma e você sente o verdadeiro poder da sua palavra. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos e curte ele, para que a gente possa saber que está valendo a pena para vocês o nosso conteúdo. E eu encontro vocês na semana que vem, trazendo mais um assunto interessante para a gente conversar. Um abraço e fiquem com Deus.